Olá, tudo bem? Como que andam as coisas? Tranquilo? Tô voltando aos poucos, gente. Tenha paciência, estou voltando aos poucos. E como eu disse que eu ia voltar, e que nós íamos ter algumas regras, né? Um vídeo sem corte e com 10 minutos. No máximo 10 minutos. Por enquanto vai ser assim, bem pertinho. Depois a gente direciona uma distância maior, um tripé melhor, mas estamos indo. Eu fico nesse vai e volta, né? Meu canal fica assim, vídeo durante um tempo, depois para de novo, vídeo durante um tempo. É por causa das loucuras mesmo, de tanta coisa que eu tô enfrentando. Mas tá sendo muito bom, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre liberdade, né? Esse é um dos lemas, dos temas sempre que nós vamos abordar, então nós vamos falar sobre liberdade. E aí, eu já fiz esse vídeo, só que eu perdi o vídeo. Perdi. Então eu tô fazendo outro. Então, assim, eu comecei a questionar, e é algo que eu comecei a me questionar e a pensar e observar as pessoas, né? O que é liberdade para as pessoas, o que é liberdade para mim, né? O que vem ser liberdade para mim e o que é liberdade para as pessoas. E aí eu comecei a observar algumas ações, algumas falas, alguns comportamentos, e eu comecei a observar que muitas vezes lutamos por liberdade, mas não damos liberdade. Não, e muitas vezes queremos libertinagem. E isso, a gente precisa estar bem claro sobre isso. Quer dizer, o que é ser liberto, lutar por liberdade, e o que é liberdade para você, o que é liberdade para o outro, e o que é libertinagem, né? Como que a gente adota isso? E aí eu fiquei imaginando, essa semana teve uma cliente de cores que veio aqui, que ela era estudante de filosofia, é formada já, graduada em filosofia, e acho que mestrada também, se não me engano. E aí ela falando sobre os paradigmas que o curso propõe para os estudantes. É um curso completamente liberto, né? Que vem tudo é pensar, tudo é possível e tudo, mas ele chega a criticar ações das pessoas diante de algumas coisas que para eles isso não pode existir. Então, muitas pessoas do curso de filosofia, muitos filósofos, criticam uma pessoa que se preocupa com a aparência, com se cuidar. E aí eu fiquei imaginando, falei, gente, mas por quê? Porque Thor acha que isso é futilidade. Porque o melhor é o intelecto. Mas eu preciso, o meu externo, aí eu falo como consultora de imagem, o meu externo precisa expor o que eu penso, quem eu sou. Porque senão eu vou demorar muito tempo para comunicar, né? Isso é uma outra história de outro vídeo. Mas eu preciso ter a liberdade da comunicação visual para que eu me comunique bem intelectualmente. Para que eu tenha a liberdade da comunicação intelecto, né? E aí ela pontuou algumas coisas que, para o grupo, alguns pontos são importantes e outros não são tão importantes. E aí acaba aprisionando as pessoas que fazem parte daquele grupo, eu falando especificamente de um nicho que é a filosofia, não estou falando que todo mundo é assim, mas a maioria. Então, te prende a um outro tipo de liberdade. Então, você tem que ter a liberdade do ser, do agir, mas você não pode ter a liberdade do se vestir, de cuidar da aparência, do ser mais ter mais cuidado consigo, né, e tudo, mas porque senão você está quebrando a liberdade que aquele público coloca e as regras que aquele público coloca. E isso também, gente, vamos pensar no contexto da moda. No contexto da moda alguém lá, um papa qualquer,
né? Quando eu falo um papa da moda, trouxe o preto e o branco, tá? Não tô aqui questionando, não. Trouxe o preto e o branco e tirou as cores. Ou reduziu as cores. Ou determinou que a estampa só pode ser combinado com liso. Quer dizer, ele te dá liberdade de usar algumas peças, mas ele te restringe na liberdade, porque assim você vai ser julgado pelas pessoas porque você é mal vestido. Mas quando é que você é mal vestido? O que é mal vestido? Eu não sei se eu estou sendo clara nessa colocação de você considera que ser liberto e liberdade para você é poder andar na rua descalço. Vamos colocar isso. Então, só que você acha que todo mundo tem que andar descalço. Aí você não está na liberdade da pessoa de escolher, fala, não quero andar descalço. Mas como assim que você não quer andar descalço? Não quero andar descalço. Eu quero andar calçado. Eu tenho a liberdade de escolher andar calçado. E aí é que entra quando eu falo libertinagem, no contexto assim, o ampliar, por exemplo, uma pessoa fuma maconha, né? Fuma maconha, tal, ou fuma, vamos colocar só cigarro, fuma. E aí ela vai na sua casa e acha que ela tem que fumar cigarro dentro da sua casa, porque a liberdade dela é fumar. Mas ela não conversa com você se pode fumar dentro da sua casa. Porque para ela é normal, mas para você não é. Mas como para mim é normal, mas como assim eu não posso fumar? As pessoas começam a lutar por liberdade muitas vezes e aprender das outras pessoas diante das liberdades, sem dar a elas o direito de escolha, sem dar a ela a liberdade e o respeito da escolha, né? Então, por exemplo, nós temos algumas questões sobre o feminismo, que fica né? Algumas pessoas falam uma coisa, outras pessoas falam outra. E aí, algumas mulheres, por exemplo, vou falar na minha opinião, eu sou contra o aborto. Nossa, muita gente fala, que absurdo, Tânia. As mulheres, ok, você tem essa ideia? Ótimo. Olha que legal. Eu tenho a liberdade de não ser. Eu tenho a liberdade de ser contra. Não faria. Tenho algumas ponderações sobre este assunto, que são minhas. Se eu tiver que lutar, de falar e tudo mais em algum ambiente, eu vou fazê-lo. Mas são minhas. Mas compreendo quem luta a favor. Respeito quem luta a favor. Não é porque eu sou contra que eu tenho que achar que todas as mulheres e todo mundo, e todas as pessoas do mundo têm que pensar como eu. Né? Eu luto por vários contextos da liberdade da ação feminina, que nós sabemos o quanto que nós já conseguimos até hoje. Porém, outras coisas eu não consigo lutar, porque eu não vivenciei. Então eu tenho que lutar por outra, eu tenho que respeitar a luta da outra pessoa, porque ela vivenciou aquilo, eu não. Então é preciso entender até que ponto realmente eu luto pela liberdade. É a liberdade só que me convém, que eu acredito, que eu entendo como certo, ou eu entendo e respeito a luta do outro pela liberdade ou pela não liberdade daquela ação. Então, aí eu te faço a pergunta, quantas vezes você considera que somente a sua liberdade é que é correto? Quantas vezes você escutou o outro e conseguiu ponderar o outro diante da liberdade dele? Essa é a reflexão de hoje. Pense nisso. Pense nessa relação da liberdade, nesse movimento de liberdade, se ele está te prendendo também diante de uma liberdade ou se você está prendendo outras pessoas, tá? Porque, por exemplo, vou dar só um outro exemplo, só para a gente poder pensar também. Eu tive uma aluna que ela fazia parte de um grupo que era roqueiro.
mas ela adorava sertanejo. Aí ela não podia falar que ela adorava sertanejo. Por quê? Porque o grupo não aceitava que ela gostasse de sertanejo. Impedir a liberdade das pessoas. Eu posso gostar de sertanejo, posso gostar de samba, posso gostar de rock, posso gostar de samba canção, posso gostar de brega, né? E brega é diante da minha realidade, porque dependendo da realidade aquilo não é brega, que aí o julgamento é meu, né? Do brega. E aí, então assim, vamos pensar nisso? Essa é a reflexão que eu deixo aí. Até que momento, até que ponto, melhor dizendo, você, diante da sua liberdade, está travando a liberdade do outro. Ou você está ceifando a sua liberdade em prol da liberdade do outro. Tchauzinho. Espero que dê uma boa reflexão. Beijo!